com aquilo que o Senhor nos revelou. Pai, queremos ser uma igreja bíblica, queremos uma igreja, Pai, que de fato cumpre aquilo que o Senhor colocou nas Escrituras para que cumpríssemos. Que o Teu Santo Espírito opere no nosso meio, moldando as nossas vidas, para que sejamos uma igreja do Senhor e que o Teu nome seja glorificado pelas nossas vidas. Livra-me, Senhor, de cometer algum erro aqui, que tudo que eu venha falar seja útil para a edificação dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, dando continuidade à série que nós começamos, nós estamos fazendo essa segunda série aqui em cima desse livro, A Comunidade Cativante. Espera aí que deu um problema técnico. Isso. Já começamos essa primeira parte do livro. O livro é dividido em 4 partes. Essa primeira parte, o autor ele vai tratar basicamente alguns fundamentos dessa parte de uma visão por comunidade. Já passamos esses 3 capítulos aqui. Semana passada, o Mateus ele falou sobre a comunidade se aprofunda. Ele tratou desses tópicos aqui. E hoje nós vamos tratar sobre a comunidade se amplia. O autor ele vai começar a falar sobre diversidade, ele vai falar sobre algumas questões um pouco voltadas para o contexto dele, para o contexto da igreja dele lá, mas nós vamos tentar adaptar algumas coisas para o nosso contexto aqui. Ele fala sobre o propósito da diversidade na igreja, ele vai falar também sobre o caráter dessa diversidade e 3 impedimentos comuns à unidade na igreja local. 3 impedimentos comuns que acontecem rotineiramente no meio das igrejas que podem impedir essa unidade em meio à diversidade. Então, ele começa falando sobre diversidade. Diversidade é um tópico que está bem assim falado no mundo hoje. Você vai ver diversas pessoas, diversas linhas de tendências assim, de mercado estão tentando aplicar a diversidade em algum contexto. Um exemplo bem claro que a gente tem é a Netflix. Não sei se vocês já viram esse anime aqui chamado Death Note. Você tem esse personagem aqui, branco igual a Branca de Neve, e por alguma razão a Netflix resolveu ter uma questão maior assim, de representatividade e colocou um cara negro ali. Não tem problema, não vi o filme não, né? Mas no caso aqui não teria muito problema, porque vai muito assim da personalidade dele. A cor dele aqui no anime não é muito importante não, mas é mais a personalidade dele. Mas é muito comum a Netflix fazer isso, tanto é que já rolaram alguns memes assim, por exemplo, tem Romeu e Julieta e tem a adaptação de Romeu e Julieta da Netflix, é um casal gay. Tem, sei lá, a história do Barack Obama e tem a história do Barack Obama da Netflix, que é um cara branco interpretando o Barack Obama. Então, isso ficou bem conhecido na Netflix, porque é muita forçação de barra para empurrar essa questão de diversidade. Não quer dizer que é algum problema aqui. Aí eu vou dar a minha opinião pessoal. Por exemplo, esse caso aqui eu achei interessante porque eles não simplesmente pegaram o Homem-Aranha, o Peter Parker, vamos fazer o Peter Parker diferente aqui agora, o Peter Parker diferentão. Não, eles pegaram outro cara lá, inventaram uma história totalmente diferente, mas é outro Homem-Aranha. Só esse ponto assim para começar a falar sobre essa questão de diversidade. Mas e no nosso meio? E no meio da igreja? Como é que nós lidamos com essa questão de diversidade? A igreja, quando a gente vai ver assim os primórdios, o início de tudo, a igreja era constituída apenas por judeus. Mas à medida que a palavra de Deus foi ampliando, à medida que a palavra de Deus foi sendo espalhada pelo mundo, povos de diversas culturas foram sendo assimilados e construindo a igreja. Era propósito do Senhor que o povo dele não fosse simplesmente os descendentes de Abraão, mas que ele unisse todos os povos da terra e formasse um povo só, que é a igreja. Ele, o Senhor, por meio dos profetas dele, falou isso. Por meio dos profetas, falou que, olha, estou parafraseando aqui, vocês estão se achando o meu povo, mas vai ter um tempo em que todos os povos da terra vão ser meu povo.
Então, o Senhor, por meio dos profetas, ele anunciou que isso aconteceria, e a igreja é o cumprimento disso. A igreja é o cumprimento dessa diversidade de povos que se uniu. Então, o capítulo começa falando sobre essa questão da diversidade, e uma questão muito importante: a diversidade ela é um efeito e não a substância. O que isso quer dizer? A diversidade do meio da igreja, ela é o efeito do evangelho. O evangelho, por si só, ele vai atrair diversas pessoas, e essas pessoas vão conviver no mesmo meio assim para glorificar a Deus. Ela não é a substância. A diversidade não quer dizer que aquilo tem, por exemplo, se uma igreja... vou dar um exemplo melhor. O exemplo que o autor utilizou no livro é a diferença do termômetro e do termostato. O termômetro, ele mede a temperatura, o termostato, ele ajusta a temperatura. A diversidade, ela é mais comparada ao termômetro do que ao termostato. A diversidade na igreja indica que o evangelho está sendo pregado, o evangelho ele está operando. O evangelho ele está operando, ele está fazendo com que pessoas diferentes se unam no mesmo propósito. Mas o ato de querer provocar diversidade não significa que o poder do evangelho está operando. Deu para entender essa diferença de efeito e não substância? A ideia é que o evangelho vai produzir isso automaticamente, não é algo que precisa ser forçado no meio da igreja. E qual que é o propósito da diversidade no meio da igreja? Quando a gente vai ver a palavra do Senhor, vamos ler lá Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o versículo depois do 10. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui Paulo, aqui a gente já está no capítulo 3 aí de Efésios, e ele começa a falar desse mistério de Cristo. E que mistério é esse? Aqui ele aprofundou um pouco mais, mas o que foi... cadê a minha? Eu peguei e deixei ali. Aqui ele fala do mistério de Cristo. E que mistério é esse? A gente pode ver lá no versículo 6, esse mistério, no 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações. Ou seja, aos povos lá, a gente vai ver aqui que ele está falando da igreja, mas aos povos lá antes de Cristo, não foi dado a eles entender o que é esse mistério de Deus. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse aqui é o mistério de Deus. O mistério que os outros não foi dado a conhecer, mas que, a partir de agora, Deus tornou conhecido ao mundo.
que ele ia unir dois povos. Ele ia unir gentios e judeus para formar um povo só dele. Esse é o mistério de Deus, e não é simplesmente, mistério estava escondido, o que tem a ver, qual que é a importância desse mistério? A gente vai ver ali qual que é a importância disso, por que Deus fez isso, qual que era esse propósito. Deus ele queria que por meio da igreja se manifestasse a sabedoria dele para toda a criação e que o poder da cruz fosse manifesto. Ele queria que por meio da igreja o nome dele fosse louvado. Ele queria, olha, vocês estão vendo aqui esses dois povos aqui que são inimigos, por causa da minha cruz, por causa do meu poder, eu vou uni-los, eu vou fazer com que eles fiquem juntos, não pela força deles, mas pela força do meu poder. Eles juntos vão me louvar, vão me glorificar, e é esse o mistério de Deus, é isso que manifesta a sabedoria, a glória de Deus para toda a criação. E como que isso pode ser feito, como que a igreja, como é que ela, que eu esqueci que eu estou fazendo com esse pronome aqui, mas como que isso pode acontecer? O propósito disso tudo era unir dois povos e formar um só, e a gente vai ver mais ali na frente, acho que está lá no final do capítulo, uma parte de como fazer isso aqui. Então, a gente viu o propósito dessa diversidade, agora vamos entender um pouco sobre a natureza dessa diversidade. A natureza de diversidade, e a primeira parte é por que essa diversidade ela é importante. Novamente, aqui a gente não tem muito essa diferença, porque não é tão comum assim no Brasil você ter uma diferença muito grande entre povos. Geralmente, você vai ver isso em outros lugares onde a questão cultural é um pouco mais acirrada. Mas se a gente for pegar naquela época, judeus não comiam com gentios. A questão até que Paulo ele repreende Pedro, lá está escrito lá em Gálatas, por quê? Pedro, enquanto os judeus não estavam por perto, Pedro comia com gentios. Só que depois que os judeus chegavam, Pedro começava a agir de forma dissimulada e, não vou comer com gentios não, vou comer só com judeus. Existia uma questão muito forte entre divisão de povos, entre, olha, eu não vou nem comer com esse aqui que não faz parte da linhagem de Abraão, eu não vou nem comer com esse cara aqui que come porco, que não guarda o sábado, não vou nem me relacionar com ele. Isso era muito grande, isso era uma causa de divisão, tanto é que o primeiro concílio que a gente tem da igreja, o concílio lá de Jerusalém, lá no capítulo 15 lá de Atos, é para resolver a cisão, a divisão que estava acontecendo entre cristãos judeus e cristãos gentios. Olha, a gente vai ter que achar algum jeito de unir esses dois povos aqui. Um não está conseguindo conviver com o outro. Foi feito o concílio e determinou-se lá no concílio, quem é judeu, guarda aí suas tradições aí de judeu, mas não obriga os gentios a viverem debaixo da tradição dos judeus. Agora vocês, gentios, vocês têm que viver de maneira santa. O que vocês vão fazer? Só se abstenham aí da carne sacrificada, esqueci, são 3 pontos lá em Atos 15. Da imoralidade sexual, da carne sufocada e de um outro ponto lá. Esqueci qual que é esse terceiro ponto. Mas os apóstolos, eles definiram lá que, olha, judeus, vivam aí como judeus, não imponham questões culturais sobre os gentios, beleza, gentios, agora vocês têm que viver de uma maneira santa, se abstenham disso. Agora vocês dois são um povo só. E a importância disso tudo é porque a Bíblia, ela mostra essa questão do poder de Deus na diversidade. Ela mostra a questão do como que Deus é glorificado quando dois povos que se odiavam se unem. Quando dois povos que não tinham nada em comum agora estão ao redor de Deus louvando o nome dele. E aí olhando para o meio, aí o autor ele dá ele pega um pouco lá do contexto dele. Dentro da igreja, nós podemos construir certas barreiras que impedem a promoção dessa diversidade. No contexto do autor, ele estava numa cidade lá, uma cidade que teve um contexto de segregação racial, e o problema que eles tinham lá a gente tem um problema aqui de unir cristãos negros e cristãos brancos.
vamos trabalhar no nosso meio para que não tenha esse problema aqui na nossa igreja. O nosso contexto aqui brasileiro ele é um pouco diferente. Pode ser que ainda exista em algum lugar alguma questão um pouco mais voltada, essa questão um pouco mais racial, mas o nosso contexto ele pode ter questões diferentes de barreiras que impedem essa união na diversidade. Algumas dessas barreiras, por exemplo, idade. Agora vou dar um exemplo, o autor, ele até, não sei se ele cita nessa parte aqui, acho que ele vai falar para frente. Vai falar para frente. Mas, por exemplo, esse aqui é o culto dos jovens. Mas não pode existir nenhum tipo de impeditivo que uma pessoa, sei lá, um idoso participe do nosso culto. Não pode ter nenhuma espécie de barreira de idade em que faz com que dois cristãos não consigam se relacionar, não consigam ter comunhão entre si. Um outro exemplo que ele dá, há uma barreira econômica. Não pode ter uma questão de, cristãos ricos que andam de jatinho vão sentar de um lado da igreja e só vão ter relacionamento entre si. Cristãos que andam igual o Fred Flintstone, não tem nem pneu, fica no pé assim para o carro, vão sentar do outro lado da igreja e só vão ter relacionamentos entre si. A igreja do Senhor não pode ter essa divisão econômica entre si. Aqui eu só vou me relacionar com pessoas da minha classe social. Não. Outra divisão, política. Aí aqui o autor ele faz até uma ressalva, não pode ter uma divisão no meio. Eu acredito que a melhor maneira de se relacionar politicamente é X. Quem não acredita tem que ser colocado na fogueira e vamos queimar esses nossos outros irmãos aqui. Não pode ter isso no nosso meio. O autor ele faz uma ressalva, obviamente, para questões de políticas que não estão na Bíblia. Ele cita, por exemplo, o Partido Nazista. Isso quer dizer que se o meu irmão ele é fã aí do Hitler, ele tem uma suástica tatuada no coração dele, ele não vê a hora de queimar judeus assim, eu posso ter relacionamento com ele, tudo normal? Não. Aí o nosso crivo é a Bíblia. Qualquer questão política, não apenas política, mas de qualquer um desses outros pontos aqui, que não passe no crivo da Bíblia, nós não podemos ter esse tipo de relacionamento. Não existe comunhão nesse nível. Um outro exemplo que ele dá, a habilidade social. Um irmão ele é mais extrovertido, o outro é mais introvertido. Um irmão sabe se comunicar muito bem, o outro, sei lá, só fala para dentro, não sei o quê, gagueja, não sei o quê. Não pode ter nenhuma divisão no nosso meio do tipo, olha, vamos isolar esse tipo de irmão aqui, porque ele não sabe direito comunicar com a gente, então eu tentei uma vez, acabou, vamos isolar o irmão e deixa aí, o Espírito Santo vai ser amigo dele. Não pode ser assim. Um outro exemplo, aí esse aqui eu acho que é interessante para a gente tratar aqui, de contexto cultural. Nós aqui, a maioria de nós, creio, se define como reformado. Nós temos nós somos uma igreja batista reformada. As pregações têm esse cunho um pouco mais voltado para esse lado, mas isso não pode impedir que nós tenhamos comunhão com irmãos que são de uma vertente um pouco mais pentecostal. Não pode impedir que, famoso exemplo, sou calvinista, sou arminiano, e essas questões culturais dentro do nosso meio não podem impedir que exista uma comunhão, não pode impedir que o nosso relacionamento seja aprofundado, não pode impedir que o poder do evangelho se manifeste. Então, muitas vezes, até questões culturais dentro do nosso meio podem causar essas divisões, podem erguer barreiras para que o poder do evangelho seja manifesto. Dei esse exemplo aqui. Não conversei com a Dani, mas não conversei com o Rafael, falei que ia usar o Rafael de exemplo. Já dei todos esses exemplos aqui, mas tem uma outra barreira. Por exemplo, tem o Rafael e tem o Cláudio. Na cabeça do Rafael, o Cláudio é um animal. Por quê? O Rafael quase deu um tiro no Cláudio. Mas isso não impede que os dois tenham comunhão. O Cláudio agiu como um jumento, seguindo o Rafael, de maneira a provocá-lo a sacar uma arma e quase dar um tiro nele, deu.
Mas o Cláudio ama o Rafael, embora o Cláudio tenha essas características animalescas, ele continua achando o Cláudio um irmão, eles têm relacionamento. Então, se esses dois aqui, um quase matou o outro, se existe comunhão, se não existe barreira, imagina, não vou com meu irmão, porque, sei lá, eu não vou com a cara dele. Olha, ele quase deu um tiro nele, eles estão de boa. Se você não vai com seu irmão porque você não vai com a cara dele, pensa no exemplo do amor dos dois. Eu tinha até falado, eu chamei o Cláudio de animal, mas eu tinha conversado com ele antes, viu, gente? Ele deixa eu chamar ele de animal e de jumento aqui na frente, né? Faz beleza assim. Um outro ponto aqui é que a diversidade ela é inevitável. Se o evangelho ele está agindo, isso vai provocar diversidade no meio da igreja. Uma igreja cristã, uma igreja em que o Espírito Santo atua, que o poder do evangelho está atuando, não vai criar barreiras, não vai construir coisas que vão impedir a ação da comunhão, que vão impedir que o poder de Deus se manifeste, que a multiforme graça, sabedoria dele seja manifesta. E uma outra coisa muito importante aqui, que tem o problema da interferência. Às vezes, alguém pode ficar, um pastor, esse livro aqui ele é um pouco mais voltado para pastores de igreja, pode ficar tentado, não, já que é diversidade, vou provocar a diversidade aqui no meio. Vou fazer, sei lá, o culto de inclusão de pessoas, de marginalizados, não sei o quê. A questão é, isso daqui não tem que ser uma coisa forçada, isso não pode ser uma coisa forçada. A diversidade no nosso meio ela tem que acontecer automaticamente. É uma consequência do Evangelho, é uma consequência do Espírito Santo atuando nas nossas vidas. Aí o autor ele vai falar sobre 3 impedimentos comuns à unidade na igreja local. O primeiro impedimento que ele vai falar é o ministério por semelhança. Temos aqui o culto dos jovens solteiros, culto dos jovens casados, nós temos o culto dos empresários, culto de não sei o quê. Ou então, uma coisa que é comum na maioria das igrejas, inclusive a nossa faz ainda isso, que é, por exemplo, nós temos a escola dominical, tem a escola dominical das crianças, tem a escola dominical dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, não sei o quê. Aí o autor ele vai falar, olha, a gente tem que saber um pouco dosar essa questão ministerial. Num quesito de administração, um quesito de pastoreamento, fica fácil você dividir, por exemplo, nós temos os jovens, temos os homens, as mulheres. Existe sim assuntos pertinentes para faixas, para gêneros, mas o ideal, é igual o que o pastor Glaico ele costuma falar, do culto de domingo ser o culto do milagre. Por quê? O culto de domingo é esse culto onde vai ter jovem, vai ter velho, tem adulto, tem criança, tem homem, tem mulher, tem casado, tem solteiro. É o culto onde vão unir todos, vão unir pessoas de classe social A, pessoas de classe social B, vai unir pessoas que estão num determinado estágio da vida, sei lá, um pouco mais avançado em alguma área, um pouco mais atrasado em outra, mas é o culto onde todos que têm essas diferenças vão se unir em torno do nome de Cristo. É nesse ponto aí que nós conseguimos ver a graça de Deus. É nesse ponto aí que o mundo, inclusive o autor ele cita um exemplo no capítulo falando que uma determinada pessoa foi visitar a igreja, ele tinha uma determinada concepção na cabeça, e depois que ele viu a igreja, ele viu esse tipo de relacionamentos em que não são voltados para, eu tenho coisas em comuns com essa pessoa, só vou me relacionar com essa pessoa. Depois que que essa pessoa ela viu esses relacionamentos onde um não está se relacionando com o outro, ou seja, por interesse ou por coisas em comuns, mas porque por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo, que ele começou a entender o poder do Evangelho. Isso, às vezes, se tornou comum para nós, às vezes se tornou algo que,
normal aqui, meus irmãos, mas a gente esquece um pouco de entender como que as pessoas do mundo olham para a igreja, como que as pessoas do mundo olham para esse tipo de relacionamento. Tem acho que o pastor Glaico falou sobre esse exemplo, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa que deu esse exemplo, aconteceu, sei lá, um casamento, ou então um velório, aí chega uma pessoa da igreja, você conhecia, sei lá, o noivo, a noiva, ou o defunto, não, aí por que você está aqui? Porque é meu irmão em Cristo. A maioria das pessoas do mundo, elas têm um pouco de dificuldade de compreender, mas o que você saiu do seu conforto, da sua casa, para vir para um lugar, a pessoa se só dá a paz do Senhor, ou então se só conhece, assim, por exemplo, na nossa igreja, que é tamanho médio, assim, você senta de um lado, a pessoa senta do outro, você só sabe do rosto, do nome da pessoa, por que você veio? Não, porque é meu irmão em Cristo. É nesses quesitos que o nome de Deus ele começa a ser espalhado, as pessoas começam a entender um pouco mais disso que está atuando no meio da igreja. Então, a primeira questão que pode ser um impedimento para a unidade da igreja, que é essa questão de ministérios por semelhança. Novamente, existe sim uma certa razão de nós dividirmos por questões de pastoreamento, por questões de ser mais fácil de lidar com alguns problemas, mas tem que ser entendido que isso tem que ser levado com muito cuidado para não fazer com que seja uma coisa, por exemplo, eu sou jovem, eu só venho no culto dos jovens. Eu não vou, sei lá, por exemplo, no culto dos homens, porque, não, meu lugar aqui é com jovens. Eu não vou participar de um evento lá das mulheres, de qualquer coisa assim, porque não, sou homem, sou jovem, se precisar da minha ajuda, acha outra pessoa ali. Não, isso não pode ter no nosso meio. Isso não pode ter eu só faço isso aqui com o meu grupo. Não, nós somos o corpo de Cristo. Essas divisões aqui é só questão de pastoreamento, é só em questões de administrar melhor algum conteúdo, alguma coisa específica por exemplo, para a faixa etária de jovem, ou, por exemplo, para assuntos um pouco mais pertinentes para homens, para mulheres, para crianças. Isso é só em questão de pastoreamento, mas isso não pode impedir o poder de Deus de agir no nosso meio. O segundo ponto que ele coloca lá que pode ser um impedimento para essa unidade é o consumismo. É o de, eu vou na igreja, mas eu só vou quando tem as coisas do jeito que eu quero. Eu só participo das coisas quando está do jeito que eu quero. Eu só vou vir aqui quando for o pregador que eu gosto de assistir. Quando eu sei que não vai ser ele, eu nem venho na igreja, porque perder tempo, não é aquilo que eu quero consumir. As músicas que eu canto são só as músicas do estilo que eu gosto. As outras, não, isso aí eu também não quero, não faz sentido. Se o outro irmão gosta disso, deixa ele. Eu vou me unir com as pessoas que gostam, que têm o mesmo gosto que eu. Não, essas questões consumistas não podem existir no meio da nossa igreja. Essas questões de, eu só vou fazer o que eu quero, o que me agrada, estou aqui para ser servido, não é aquilo que deve motivar um cristão. A palavra nos ensina que nós devemos servir uns aos outros, nós devemos procurar a honra do outro em detrimento da nossa. Então, que essas questões consumistas aqui também não sejam uma barreira para o poder do Evangelho, para o Espírito Santo trabalhar no nosso meio. Um terceiro ponto aqui, esse ponto ele é interessante, porque me fez refletir em algumas coisas, que é a invisibilidade da cultura do maior. Por exemplo, o autor ele cita lá, digamos que a gente tem uma igreja que é majoritariamente feita por jovens. E esse jovem, por exemplo, ele vai orar. Geralmente, a tendência é que esse jovem ele ore pelas questões que estão mais relacionadas à vida dele. Ele vai orar, sei lá, por questões de emprego, por questões de estudo, de pureza sexual, vai orar por questões de, de relacionamento, vai orar por questões de viagem, de, coisas relacionadas à vida do jovem. Mas, por exemplo, a maioria é jovem, mas digamos que nós temos, algumas pessoas mais velhas. E para os mais velhos, as preocupações maiores da vida dele não é tipo assim, emprego, trabalho,
trabalho, mesma coisa, emprego, estudo. A preocupação dele é, será que eu vou ter saúde? Será que o meu filho, que não é convertido, ele vai alcançar o Senhor Jesus vai alcançar o coração dele? Será que, sei lá, esses problemas que eu estou passando com a minha fé, eles vão ser resolvidos, não sei o quê? A pessoa que está numa outra faixa etária, ela tem outras preocupações e, geralmente, o que pode acontecer é que uma igreja que tem uma determinada maioria numa área, essa maioria pode não se preocupar com as questões que a minoria se preocupa, com o que a minoria tem necessidade. Então, um ponto que o autor ele levanta aqui é para que a gente tome conta, preste atenção nesse impedimento que essa invisibilidade da cultura do maior pode provocar. Que os cristãos eles sejam atentos, olha, se eu for orar, por exemplo, eu, Rafael, jovem, sei lá, eu vou orar, não são só jovens aqui, que eu ore por, sei lá, estou vendo um idoso, eu vou pensar, não, o idoso, sei lá, pode ser que ele tenha algum problema de saúde, ou, sei lá, a família não é convertida, o filho não é convertido, não sei o quê. Vamos orar por essas questões também, não só aquelas questões que a gente lembra que faz parte da nossa realidade. Um outro problema interessante aqui, isso aí um pouco voltado mais para o nosso meio aqui também, vamos sair. Digamos aqui, não sei, mas acredito que a maioria aqui tem a condição social mais ou menos parecida, mas digamos, vamos sair, não sei o quê, vamos, sei lá, vamos no Outback. Outback, nunca fui, mas me falaram que é bem caro. A gente tem que tomar cuidado um pouco disso quando está lidando com corpo, com questão da igreja inteira, por quê? E se eu estiver mas e se tiver alguém do nosso meio que não vai ter condição de estar naquele lugar com a gente? Será que eu posso... O quê? Será que eu posso estar criando algum impedimento para que haja comunhão? Então, isso é um foco que a gente tem que prestar atenção, de tipo, olha, vamos fazer a coisa, se a questão é para a igreja inteira, que haja então uma preocupação com um todo e não com uma parcela que está indo. Isso aqui eu dei um exemplo de saída, mas isso pode ser aplicado em diversas outras áreas que a gente tem que se preocupar com aqueles que podem não estar sendo contemplados com alguma coisa. E o capítulo termina aí, acredito que foi bem breve. Quantos minutos deu aí? Deve ter dado uma meia hora por aí, né? Isso, foi breve o capítulo. Aí aqui uma coisa importante que o autor ele fala, nós conversamos sobre essa diversidade, conversamos sobre o poder de Deus que atua nessa diversidade, sobre como que a beleza disso, de Deus unindo os diversos para formar o povo dele. Mas como que a gente faz isso? Aí o autor ele fala que não é algo que nós precisamos realizar no sentido de vou trabalhar, vou forçar a diversidade no nosso meio. Não, isso não tem que ser uma coisa forçada, mas tem que ser alguma coisa que tem que ser trabalhada e perseverada. A gente tem que prestar atenção se nós estamos andando no caminho certo, se nós não estamos criando algum tipo de segregação, seja por idade, por sexo, por classe social, por qualquer outra coisa no nosso meio. A gente tem que estar atento a isso, porque é fácil nós sairmos do caminho. É fácil a gente perder a direção. A gente tem que trabalhar para continuar nessa direção e perseverar. Perseverar orando a Deus para que Ele complete essa obra no nosso meio, perseverar pedindo ao Senhor para que o Santo Espírito dele trabalhe nos nossos meios, tirando questões que nós temos nas nossas cabeças de não impedir a ação do Espírito no nosso meio. Essa parte ainda do como fazer, eu tinha falado lá no começo, mas o autor ele vai tratar mais à frente uma parte um pouco mais prática de como executar algumas coisas que vão ser assuntos dos capítulos para frente. Então, a mensagem de hoje foi voltado a essa questão da diversidade que o Evangelho provoca. Não é uma coisa forçada, é uma coisa que tem que ser natural, e é uma coisa que Deus ele tinha falado por meio dos profetas no passado, que é o mistério
do Evangelho que foi revelado em Cristo e que agora atua, que é parte da igreja, na verdade é a igreja que glorifica o nome de Deus. Então, que nós possamos, de fato, ser essa igreja que somos aqui, temos diferenças, mas que possamos ser unidos nesse mesmo propósito de glorificar o Senhor, unidos, mesmo que não tenhamos, não tenho, muitos assuntos em comuns com a maioria aqui, mas que todos sejamos unidos, que todos amemos uns aos outros e que isso sirva para que, um visitante chegue aqui e veja o amor de Cristo em nós. Veja o poder da cruz, o poder do Evangelho atuando no nosso meio. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos mais sobre o Senhor, aprendemos mais, Deus, sobre esse mistério que há muito ficava oculto, mas foi revelado por meio da cruz, que é a Tua igreja. Deus, que possamos agir de fato como o Senhor tem nos mostrado, que possamos, Deus, ser de fato uma igreja em que o Teu Santo Espírito trabalha livremente no nosso meio, que não possamos, Pai, criar qualquer espécie de barreira para que o Teu Santo Espírito atue em nós. Nos ajude, Deus, a amarmos uns aos outros, a colocarmos, Deus, os nossos irmãos em honra, Senhor, a trabalhar de fato para aprofundar relacionamentos e, Deus, que isso tudo sirva para que o Teu nome seja glorificado, como, Deus, Paulo escreveu, para que o Teu nome fosse, Pai, para que a sabedoria do Senhor fosse mostrada por meio da igreja e que o Senhor fosse glorificado por meio disso. Pai, esse é o propósito das nossas vidas, nós estamos aqui para Te servir, Deus. Faça, Pai, a Tua vontade no nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém. Recados? Não temos. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor falou por meio de nós. Nos ajude, Deus, a guardarmos a Tua palavra, que não seja algo que simplesmente entre nos nossos ouvidos e ao levantarmos das nossas cadeiras isso se perca. Não, Pai, que de fato procuremos perseverar e trabalhar nessa questão da unidade. Pedimos para que o Senhor nos guarde e que voltemos, Pai, em paz para as nossas casas e que tudo, Pai, que formos fazer, que tenhamos em mente que isso é para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.